Boa tarde, 1h31. Eu quero agradecer imensamente a sua audiência, você que estava acompanhando o Gazeta Alerta, coordenado pelo Astério Moreira. Agora você está conosco aqui no Gazeta Entrevista. O Laércio já apertou o biloto, mostrando as formas como você pode acompanhar o Gazeta Entrevista. Tem um Instagram, o Facebook, o YouTube e tem o WhatsApp, o 999891042. Eu sempre falo que a sua participação qualifica o debate, não tenho a menor dúvida disso, né? Ontem, por exemplo, foi um bom, concretiza essa ideia, né? Entrevista com o deputado Fagner Calegário, a participação de vocês foi fundamental. Então vocês fizeram as críticas, vocês fizeram as perguntas, colocaram os seus nomes, a cidade onde você mora ou o bairro, é assim que tem que ser. Lembrando que a sua crítica, por mais forte que ela seja, ela não lhe autoriza a ofender ninguém, né? É um princípio elementar. Se você respeitar esse princípio, você pode falar o que você quiser. Correto? Se eu tiver tempo, eu leio a sua participação. Priorizo isso. Certo? Vou lembrar aqui rapidamente, pode apertar o biloto, Laércio? Olha, essa semana nós tivemos aqui a presença da diretora da Escola de Contas, do Tribunal de Contas do Acre, a conselheira Nalu Gouveia. Ela veio falar a respeito do trabalho, de qualificação, da prestação de contas nos municípios, como que para os gestores públicos é difícil formar uma equipe que domine a área, não é? Na sua integralidade, é sempre difícil, tem sempre que estudar. Não é fácil um gestor público, um prefeito, num município pequeno, como é que vai montar uma equipe que o camarada domine todas as leis, domine todos os artigos, os incisos, aquela coisa toda? Não é fácil. Tudo isso o Tribunal de Contas alerta, por quê? Porque a prestação de contas que chega ao TCE ao final do ano não é brincadeira. Então tem coisas que chegam lá que, pelo amor de Deus, então para diminuir trabalho, diminuir gastos, o TCE elabora essa metodologia de orientar os gestores públicos. Eu coloco isso como uma referência. Por quê? Porque tem uma outra rapaziada, tem um outro grupo, tem um outro time. Aí é um time, digamos, que tem a perna mais grossa, o pescoço mais grosso também. Apesar da equipe deles ser uma equipe pequena aqui, mas depois da internet, parceiro, eles trabalham em rede e a equipe da Controladoria Geral da União tem desenvolvido um trabalho que tem chamado a atenção. Correto? Eles integram, às vezes participam das investigações, das análises de operações importantes. Correto? E mais recentemente, a Controladoria Geral da União elaborou um relatório que demonstra problemas graves na gestão da nossa Secretaria de Estado de Saúde. Isso já foi notícia, mas às vezes, talvez você tenha viajado para o interior, não conseguiu assistir às reportagens que inclusive a TV Gazeta fez, o Jair Alves e o Adailson Oliveira fizeram reportagem sobre. Então, eu acho que essa é uma oportunidade que nós temos de nós entendermos com um pouco mais de calma quais foram os critérios, como é que foi elaborada essa investigação, o que foi constatado, não é? É importante, até porque o governo reage também, né? O governo tem suas armas para tentar descredibilizar o trabalho da Controladoria Geral da União. Claro que o governo jamais vai admitir isso, mas é o jogo jogado, faz parte, não tem problema nenhum. O jogo jogado é assim mesmo. Nilo, boa tarde, seja bem-vindo ao Gazeta Entrevista. Boa tarde, tá? Obrigado pela oportunidade de apresentarmos mais um trabalho que a CGU publicou, mais um relatório de auditoria, um trabalho de manutenção predial realizado pela CESAC, uma adesão à ata de registro de preço da Secretaria de Educação. Então, peraí, vamos com calma. O objeto de avaliação de vocês foi o gasto do governo do Estado, eram verbas federais, manejadas pela Secretaria de Estado de Saúde, na manutenção de prédios públicos, é isso? Exatamente, tá?
A Secretaria de Educação realizou um pregão para contratação de empresas de manutenção predial. Educação. Secretaria de Educação. Certo. Na Secretaria de Educação foram utilizados recursos próprios do Estado e recursos que a CGU não tem competência para fiscalizar, para realizar avaliações e auditorias. TCE tem, por exemplo. TCE tem, Ministério Público Estadual Correto. tem, mas não é competência da Secretaria, da Controladoria Geral da União. Entretanto, a CESAC fez uma adesão a essa ata de registro de preço da Secretaria de Educação e nessa adesão a CESAC previu que utilizaria recursos federais. Mas calma, desculpa, eu vou tentar eu vou lhe interromper bastante para poder fazer com que o telespectador acompanhe o critério de vocês, o raciocínio de vocês. A Secretaria de Educação fez uma licitação. Sim. E a Secretaria de Estado de Saúde aderiu a essa ata. Ata de registro de preço, exatamente. Até aí, não tem nenhum problema. O relatório identificou alguns problemas nessa adesão à ata de registro de preço. Teve problema também na adesão? Sim, teve problemas na adesão. Ao todo, a CESAC aderiu a 4 lotes do pregão 50 de 2021 da Secretaria de Educação. E Taim, eu vou te colocar à vontade para me interromper, porque às vezes a gente fala numa linguagem que a população em geral não consegue entender. Isso. Então me interrompa a hora que você achar necessário. E o telespectador também, fique à vontade. Exatamente, é muito importante a gente deixar esse trabalho bem claro para a população, porque tem vários detalhes relacionados a ele que são importantes serem esclarecidos. Então, a CESAC fez a adesão em 4 lotes desse pregão realizado pela Secretaria de Educação. O total dessas adesões somou 21 milhões de reais. 21 milhões, certo. Sim. Um desses lotes previa em serviços de manutenção predial que seriam realizados no município de Assis Brasil. Mas a CGU identificou alguns problemas nessa adesão à ata de registro de preço. Qual o problema? Dá para detalhar? Não? Dá, claro. Ao todo, o relatório tem 7 achados. 2 deles se referem a inconsistências identificadas nessa adesão à ata de registro de preço. O principal deles é o que a gente chama de contrato guarda-chuva. A gente identificou que essa adesão à ata de registro de preço realizada pela CESAC se trata, na verdade, de um contrato guarda-chuva. Por que um contrato guarda-chuva? O que o TCU define como sendo um contrato guarda-chuva? É um contrato onde o local de prestação de serviço é incerto, que eu não sei exatamente onde que os serviços de manutenção serão prestados, e eu também não tenho os projetos básicos que definem quais seriam os serviços prestados pela Secretaria de Saúde. Mas, Nilo, por que existe essa alternativa? Se a própria Controladoria Geral da União entende que esse bendito desse contrato guarda-chuva digamos assim, ele permite danações, vamos dizer assim, por que existe esse danado desse contrato? É importante deixar claro que os contratos guarda-chuva eles são uma inconsistência caracterizada pelo Tribunal de Contas da União. Eles não são permitidos. E essa é uma das inconsistências da adesão à ata de registro de preço. A legislação não permite a realização de contratos guarda-chuva. Os contratos guarda-chuva, eles permitem que a administração execute em qualquer serviço, em qualquer lugar. E, nesse caso, seriam serviços de engenharia. A CESAC não definiu exatamente em quais prédios ela iria executar manutenção predial. E a gente entende que a manutenção predial é um serviço corriqueiro. A gente realiza manutenções prediais em nossas residências. É o conserto de uma porta, é uma goteira no nosso telhado. É um serviço simples, de baixa complexidade. Mas, meu Deus do céu, o governo está encontrando dificuldade de fazer até conserto de prédio. É isso que a gente identificou, que ele utilizou um contrato de manutenção predial não para fazer pequenas intervenções de engenharia, pequenos serviços de engenharia, mas sim ele está utilizando os contratos de manutenção predial para realizar serviços de engenharia mais complexos, como até reformas de prédios públicos, que foi o caracterizado na unidade de Assis Brasil, que foi visitada pela CGU no dia 30/8/2022. É muito importante, então, deixar claro que a CGU fez a primeira visita técnica em inspeção na unidade de Assis Brasil no dia 30, na verdade, no dia 30/8/2022, há quase um ano. Quase um ano, exatamente. Então, foram identificados esses 2 problemas na ata de registro de preço. O segundo problema identificado na adesão à ata de registro de preço se tratou da pesquisa. A pesquisa de preço realizada. Quando eu vou fazer uma adesão à ata de registro de preço, eu tenho que ter um preço de referência. Eu tenho que dizer, olha, essa ata é vantajosa para a administração pública fazer a adesão, porque os preços que eu pesquisei no mercado são compatíveis com valores expressos na ata. A CESAC, ao realizar essa pesquisa de preço, ela teve várias fragilidades, como a realização de pesquisas com somente 2 fornecedores e duas empresas o ideal localizadas. São 4. O ideal é, a legislação ela não deixa isso bem claro, que são 3 o mínimo, né?
É convencionado que o mínimo seriam 3, mas o que os órgãos de controle vêm entendendo é que a gente tem que ter uma cesta de preços aceitáveis. E o que é essa cesta de preços aceitáveis? É que além de consultar empresas do ramo que desenvolvem atividades naquele ramo que vai ser contratado, eu também tenho que consultar contratações da administração pública em outros órgãos do Estado. Então, além de ter preços que eu consulto com a empresa, eu também tenho que consultar outras atas de registro de preço do mesmo objeto. Então, além de ter consultado as duas empresas que consultou, a SESAC também teria que ter consultado outras contratações públicas que definissem que aquele preço utilizado na contratação de adesão à ata de registro de preço eram preços praticados no mercado local. Então, a gente identificou essas duas inconsistências na ata de registro de preço. Adesões à ata de registro de preço é um tema bem polêmico, acho que já foi falado e debatido aqui por outros participantes desse mesmo programa de entrevista. E é algo que tem sido disseminado no governo do Estado, inclusive com manutenções prediais. E isso tira a oportunidade de pequenos empresários locais que desejam participar de licitações, que não têm essa oportunidade, e as adesões são realizadas para a contratação de empresas que já haviam contratos com a administração pública. Bom, será que eu posso repetir um pouco o raciocínio do Nilo? Olha, a SESACRE bateu na porta da educação e disse assim: ei, educação, eu quero também fazer reformas em alguns prédios aqui da Secretaria de Estado de Saúde. Você já fez uma licitação aí, eu vou aderir a ata. O que o Nilo está falando, que uma das inconsistências, foi feita uma espécie de contrato guarda-chuva. Não se sabia onde exatamente iam ser feitas as intervenções, as reformas que a SESAC disse que faria. A segunda inconsistência, nessa adesão, você precisava falar o seguinte: olha, eu pesquisei na loja do seu Manuel, pesquisei na loja do seu Francisco, mas além das duas lojas do seu Manuel e do seu Francisco, eu também precisava verificar na Secretaria de Infraestrutura ou na Secretaria numa outra secretaria, sei lá, Secretaria de Ação Social, alguma coisa, e também colocasse isso e demonstrasse para a Controladoria Geral, para o relatório, que, olha, o preço que eu estou aderindo aqui na Secretaria de Educação é compatível e é mais barato, obviamente. Não é isso, Nilo? Exatamente. Então, paramos aí. Eu queria saber o que é que o governo respondeu para vocês. O governo concordou com alguns dos nossos achados e se comprometeu a realizar uma contratação emergencial, inicialmente, para substituir esse contrato que teria sido realizado por adesão irregular à ata de registro de preço. Então, a gente tem um documento enviado pela SESACRE que confirmou essa irregularidade e se comprometeu a realizar uma contratação emergencial para substituir esse contrato. Prejuízos para o cofre público? Esses são os outros achados relacionados. É importante que a população entenda que essa auditoria foi realizada, iniciou em agosto de 2022 e teve trabalhos executados até 25 de janeiro de 2023. Então, em 25 de janeiro de 2023, nós não executamos mais nenhum trabalho de campo, executamos somente a continuação do relatório de auditoria, que a partir do momento que existe um relatório, ele é dado conhecimento à SESACRE. Então, a gente tem uma cronologia de fatos relacionadas a essa auditoria que nos levam a crer que houve um prejuízo nessa obra relevante em relação à medição realizada. Essa obra que você está se referindo, a de Assis Brasil. Assis Brasil. Vou deixar claro como que aconteceu a auditoria e eu tenho até aqui uma cronologia dos fatos. É importante você colocar isso aí, por gentileza, pode fazer. A obra iniciou em junho de 2022, uma obra em Assis Brasil. Como eu falei, a gente teve uma atuação nesse caso porque foram utilizados recursos federais, foram utilizados recursos do Sistema Único de Saúde na unidade de Assis Brasil. O objetivo seria reconstruir, revitalizar, reformar aquela unidade de saúde. Então, com o início das obras, com a previsão de utilização de recursos federais, havia um empenho e uma liquidação pronta para ser paga, como quando a gente iniciou esse trabalho de auditoria. Nós identificamos que seriam utilizados recursos federais e verificamos a necessidade de uma visita na unidade de Assis Brasil para verificar se a planilha de medição correspondia ao efetivamente executado na unidade. Essa visita, Itan, foi executada no dia 30 de agosto de 2022. Correto.
O nosso relatório de auditoria ele é público, ele está disponível na internet para quem tiver interesse em consultar. E lá a gente tem todas as fotos da visita realizada em 2022, em agosto de 2022. E nesse momento, nessa oportunidade de visita, a obra estava paralisada. Não tinha nenhuma empresa executando a obra, os materiais do posto de saúde estavam expostos à temperatura, cobertos por uma tenda no local fora da unidade de saúde, devido às intervenções causadas. A empresa não estava no local executando os serviços e a gente entrevistou a gerente da unidade de saúde e ela informou que a obra já estava parada há alguns dias, que a obra tinha iniciado em junho, são informações da gerente da unidade de saúde, que a obra tinha iniciado em junho e tinha paralisado já em julho. E mesmo assim havia uma nota de pagamento de R$ 467 mil, R$ 445 mil. R$ 445 mil. Exatamente, para reforma ou manutenção predial da unidade de saúde. Ao avaliar essa nota e avaliar os serviços executados, os auditores da CGU, engenheiros auditores, eles constataram que desses 445 mil, 391 mil era prejuízo para a administração por alguma inconsistência de inexecução contratual ou de inconformidades na planilha de medição. 391 mil dos 445 que a nota tinha. Exatamente, o número até assusta um pouco, mas esses achados eles foram enviados para a CESACRE. E a CGU comunicou à CESACRE, olha, nós verificamos a planilha de medição e constatamos que desses 445 mil, 391 mil tem inconsistências nos pagamentos. E a CESACRE respondeu dizendo, olha, nós concordamos que desses 445 mil, 391 mil é prejuízo, ou pelo menos a maior parte a CESACRE concordou. E ela se comprometeu a não realizar esse pagamento. Esse pagamento com recurso do SUS, esses 445 mil, não foram pagos pela CESACRE. Tá. O dinheiro da União não foi investido em uma situação que poderia gerar prejuízos para a administração e o trabalho preventivo da CGU conseguiu evitar esse prejuízo. Mas me diz uma coisa, tudo bem, a CESACRE falou para a CGU o seguinte, olha CGU, concordo, eu não vou pagar esses 391 mil. É 445. Esses 445, com esse dinheiro da União. Mas isso me dá garantia de que ele não vai fazer o pagamento pelos cofres da Cefaz? Aí é que o trabalho continuou, tá? O trabalho de auditoria ele é um trabalho muito minucioso, ele é baseado em normas técnicas e a gente tem uma série de procedimentos que a gente deve seguir para dar oportunidade para que o órgão, para que a CESACRE se manifeste dos achados realizados pela CGU. A CESACRE ela foi comunicada do achado relacionado a superfaturamento na execução contratual. A CESACRE foi numa reunião na CGU presencialmente, a gente discutiu todos esses achados, colocou na mesa todos os detalhes do trabalho, eles concordaram com a maioria dos achados levantados pela CGU e se comprometeram a não realizar o pagamento desses valores. E a nossa maior preocupação, Itaã, é que a obra estava paralisada no momento da inspeção. E com a obra paralisada, a população ela tinha um prejuízo no atendimento. A população, segundo a gerente da unidade de saúde, que registrou isso em entrevista formalizada na CGU, ela informou que os pacientes não estavam podendo ser atendidos na unidade de Assis Brasil, estavam tendo que ser transferidos para a unidade de Brasileia, para alguns atendimentos típicos da unidade que não estavam podendo ser realizados porque os locais de realização de atendimento estavam interditados devido às obras que estavam paralisadas. Então as reuniões com a CESACRE foi no sentido de que as obras continuassem e que o investimento realizado pelo Estado surtisse efeito realmente para a população que necessita. Essas conversas com a CESACRE aparentemente surtiram efeito, ela cancelou a nota de pagamento com recursos federais. No dia 18 de outubro, a CESACRE realizou a anulação do empenho. No dia 18 de outubro, já, nossa visita foi 30 de agosto, no dia 18 de outubro, a CESACRE anulou o empenho com recursos federais. Ocorre, Itaã, que na continuação dos trabalhos, na análise da manifestação da unidade, enquanto nossos auditores analisavam o que a CESACRE argumentou a respeito dos achados de auditoria, nós identificamos um novo pagamento dessa obra. E aí, com dinheiro da União? Não mais com dinheiro da União. Aí a gente identificou que foi com recursos próprios. É óbvio, o trabalho continuou, então a gente necessitou apurar se os gastos tinham sido realizados ou não. Então, com recursos próprios, no dia 21 de dezembro, a CESACRE empenhou 607 mil reais de 600? pagamento. Isso, 607 mil reais de pagamento para a empresa contratada.
Mas pagou a nota de 445? Ela não pagou a não nota pagou, de 445. Não, mas o valor é até maior. Foi o Natal para... Ele deu o Natal para a empresa? É a mesma empresa? É o mesmo consórcio, é um consórcio de empresas. O mesmo consórcio de empresas. E aí, isso foi empenhado no dia 21, foi liquidado. Liquidado é uma fase da despesa que comprova que a despesa foi executada. No dia 23 e no dia 26 de dezembro, esses 607 mil foram pagos para a empresa contratada. Tendo em vista esse pagamento, a gente, na CGU, identificou a necessidade de realizar uma nova visita na unidade de saúde. E essa visita foi realizada no dia 25 de janeiro de 2023. Qual foi a surpresa da CGU? A surpresa da CGU é que desses 607 mil, a gente só conseguiu identificar serviços executados no valor de 499. Na verdade, 499 seria um prejuízo desses 607. Dos 607, 499 seriam prejuízo para a administração. E esses recursos já estavam pagos. E tem outra informação que chamou muita atenção dos auditores que compareceram no local. A obra estaria parada desde o momento da última fiscalização, em agosto, até janeiro de 2023. Quando vocês voltaram lá pela segunda... Quando vocês voltaram lá? No dia 25, a obra já estava em andamento, mas segundo as informações da gerente da unidade de saúde, consubstanciadas em entrevistas assinadas pela gerente, as obras iniciaram, na verdade, no dia 8 de janeiro, após o pagamento. Então as obras ficaram interrompidas de agosto da nossa visita, quando a gente constatou que as obras estavam paralisadas, até janeiro de 2023. E em janeiro de 2023, após um pagamento de 607 mil, a empresa retoma as obras na unidade de Assis Brasil e continua a execução. A gente não foi novamente na unidade de Assis Brasil. A última visita na unidade de Assis Brasil foi em janeiro de 2023, janeiro desse ano, cerca de 8 meses da última visita que a gente fez na unidade de Assis Brasil. Dessa visita a gente não teve, a CGU não foi lá novamente. Então a gente não tem como comprovar que todos os serviços executados posteriormente foram realizados, mas por fotos nós acompanhamos que a unidade, depois dessa última visita da CGU, que a unidade foi efetivamente reformada e hoje está atendendo a população. De novo, nós não confirmamos essa informação, nós não sabemos quais foram as medições posteriores a essa data de 25 de janeiro e o que foi realizado depois disso, quais foram as empresas que realizaram o serviço. O que nós podemos constatar, nós consubstanciamos no nosso relatório de auditoria. Nino, nós vamos fazer um intervalo agora, mas já vou aqui de imediato solicitar, né, diante do que foi colocado aqui, grave o que está sendo apontado aqui, né? A presença aqui no Gazeta Entrevista, talvez essa semana não dê mais, porque eu já adianto a entrevista de amanhã, nós vamos entrevistar nos 2 primeiros blocos o Marcos Alexandre, então, porque senão eu colocaria aqui o secretário de Estado de Saúde, o Pedro Pascoal. A gente precisa conversar, ouvir o Pedro Pascoal em relação a isso, ou então o responsável pela parte de licitação da Secretaria de Estado de Saúde, alguém do Estado precisa explicar o que a Controladoria Geral da União está apontando aqui, não é? Vamos para o intervalo e já voltamos.